Por que utilizá-los? Nós usamos equipamentos e acessórios para reduzir o tempo de processo naquele local. E assim, se você não tiver um equipamento adequado, se você não tiver uma máquina adequada, como havia falado para vocês no caso da rampa lá, do Planalto, vocês não conseguem realizar o processo em tempo, ou da maneira melhor possível. No caso, a gente temos os hipermercados, nós temos, em Brasília temos pouca indústria aqui, mas temos os hipermercados que são enormes, grandes, e exigem uma mão de obra, muitas das vezes, mais rápida, para que libere logo o local, e também uma quantidade de produto reduzida, porque como a área é grande, então o custo acaba sendo muito alto. Então, assim, redução de consumo de água, energia e produtos, redução de custo de mão de obra e exigência de liberação da área para o tráfego logo. Então, se você tem essas exigências no local onde você trabalha, aí sim você vai precisar cada vez mais de máquinas e equipamentos para liberar logo a área, porque senão você acaba não conseguindo fazer a limpeza da maneira adequada. Equipamentos e acessórios, vamos lá. Aspiradores de pós e líquido, Aspiradores de pós, eles contribuem muito no ambiente, porque nós precisamos muitas das vezes retirar de maneira rápida. Nós temos um condomínio aqui na cidade satélite de Brasília, onde tem muitos elevadores. Então usam demais o aspirador de pó para fazer a limpeza daquela parte da porta ali, onde fica muita sujeirinha ali. Então entrou um aspirador ali, fez o processo de limpeza, aspiração, liberou logo o elevador para ser usado. Então, assim, aspirador de pó muito eficiente para liberação logo de certos locais, onde você não pode fazer ação molhada ou com produto químico, e produtividade pela limpeza de pós, líquidos e materiais de partículas não aderentes. Vamos passar para o próximo. Então está aí a lavadora de piso e está o aspirador. Equipamentos e acessórios, polidoras e enceradeiras. É uma diferença entre as duas. Então, assim, quando você tem um tratamento de piso, acabamento de piso com produtos de resina acrílica, você precisa de enceradeira e você precisa de polidora. Geralmente você precisa dos dois. Hoje nós temos acabamentos acrílicos que não precisam tanto de polidoras, porque a ação deles, eles conseguem ter um brilho duradouro por mais tempo e também ele consegue ter uma conservação perfeita. Aí assim, você vai precisar dos dois equipamentos onde você vê que tem muito tráfego e que você precisa de uma conservação mais rápida. Então, nós temos aqui o acabamento superficial, que precisa da cura do polimento para que você consiga fazer uma ação de polimento em cima dele. E assim, como que trabalha a polidora? A polidora trabalha, tanto a polidora quanto a enceradeira, elas trabalham com o peso e a rotação. Então é o peso do equipamento e o giro. A polidora, a enceradeira que vocês trabalham com ela chega geralmente a 170 voltas por minuto. 170. Então, uma pessoa não conseguiria fazer isso jamais. Jamais. Então, assim, o equipamento dá 170 voltas por minuto ali naquela área para conseguir fazer a ação. E já tem a polidora, que é um equipamento para você fazer a conservação do tratamento de piso, ou então fazer a cura do tratamento. Quando a gente chama a cura do tratamento, a gente está falando depois que você aplica várias camadas de acabamento acrílico, você vem com a polidora, ela esquenta o filme e ela compacta ele. Então ali você tem um filme duro. É o que eles fazem em alguns hipermercados, que eles fazem muitas das vezes em shopping. Eu tenho os exemplos aqui do Conjunto Nacional, onde o Conjunto Nacional, se você passar lá 6h30 da manhã, você vai ouvir o barulho das polidoras a gás.
fazendo o polimento do piso, recuperando o brilho do piso. Por isso que você chega lá de manhã, todo dia, na abertura do shopping, o piso está perfeito, está uma maravilha. Nós temos também o caso do Iguatemi, faz esse processo aqui em Brasília, né? Então, assim, são pisos tratáveis. Pisos, o Conjunto Nacional piso é granitina e o Iguatemi também é granitina. O Iguatemi, a característica do piso deles é aquele piso branco, granitina. Então, assim, eles fazem esse processo para deixar o piso com uma estética maravilhosa, né? Brilhando e limpo. Então, são dois equipamentos diferentes, tá? Como vocês veem aqui, se vocês pegarem o frasco do acabamento acrílico, né? Depois a gente vai dar uma olhada, o acabamento acrílico, vocês vão ver LS. LS é a enceradeira que vocês têm, ela chama LS, ela chama Low Speed. É uma enceradeira que ela vai no máximo até 500 RPM, mas eu digo para vocês que ela vai a 170. Aí nós temos o médio speed, que já é um processo que já passa por uma máquina que ela já tem uma potência bem maior, que ela vai de 500 a 1500 RPM, chegando perto de uma polidora. E nós temos a high speed, que vocês vão ver lá que no acabamento acrílico, tem lá acabamento acrílico HS, high speed. É um acabamento acrílico que ele permite um polimento, que ele permite uma cura, ok? E temos também o high speed. A high speed, que já é uma polidora que ela vai, ou melhor, desculpa, ultra high speed. A ultra high speed é uma polidora que ela vai até 2500 RPM. Então, assim, é muita velocidade, muita. Mas é o que as pessoas muitas das vezes precisam no shopping para fazer a cura do acabamento acrílico ou então a recuperação dele. Ok? Vamos passar para o próximo aqui. Aí, acessórios. Disco de polimento, manutenção e remoção. Mops, artigos plásticos e sinalizadores. São acessórios que você precisa ter com você para executar o processo de limpeza. Então, nós temos um disco que ele é muito pouco conhecido, que é o disco vermelho. O disco vermelho no processo, geralmente, ele é um disco que não tem abrasivo. Ele é um disco de lavagem. Então, o disco vermelho é um disco que você pode usar em tipos de pisos e revestimentos aonde você tem dificuldade de executar uma limpeza com segurança. O disco vermelho você pode usar ele em cima de um porcelanato polido, aquele porcelanato bonito. Você pode usar ele num piso vinílico, né? Você pode usar um piso de PVC, que é o Paviflex, tá? Ele não tem abrasivo, então é um disco que a gente chama de disco de lavagem, é o disco vermelho. Vamos para o próximo aqui. Disco verde, que é o mais usado por vocês. Disco verde é um disco de limpeza, ele tem abrasivos. O que é o disco verde? Bem há tempos atrás, eles usavam o bombril em cima ou por baixo do disco para fazer a limpeza. Então, com algumas normas, foi deixado de lado o bombril. Em alguns ambientes não pode nem ser usado como ambiente de alimentação. Aí passaram a usar o disco verde, a fibra verde. Então a fibra verde, ela é a esponja de aço. A fibra verde é a mesma esponja que usavam antes, tá? A diferença é que ela é uma esponja com abrasivos, né, com a manta sintética. Então ela consegue fazer o balanceamento daquela remoção ali. Aí, assim, você tem que analisar mais uma vez o tipo de sujidade, né? Analisando a sujidade, você vai conseguir saber se o disco verde ele vai trazer um resultado para você, ou se é o vermelho. Então, disco vermelho, sujidade leve, disco verde, sujidade média, ok? E nós temos também outros discos, que é o disco champanhe, que é um disco menos abrasivo, né? É um disco de polimento que eles usam na polidora, aquela UHS, aquela polidora de alta rotação, para recuperação de filme, de acabamento acrílico, para recuperação do tratamento de piso. Então eles usam um disco champanhe. Ou usam um disco champanhe, ou então usam um disco buffet, que é chamado de buffet também,
que são discos próprios para você usar em processos de polimento, recuperação de piso tratado. Aí assim, disco branco. O disco branco ele é um disco macio e ele pode ser usado no processo de polimento de acabamentos mole. Quando a gente chama acabamento mole, é aquela cerinha que você passa diariamente que ela pode ser recuperada. Então se usa o disco branco. Algumas pessoas usam disco branco também para fazer a limpeza de um porcelanato. Pode. Então o disco branco, vamos dar um exemplo bem claro para vocês aqui. O disco, a fibra branca, geralmente vocês usam para fazer a limpeza de vidro, né? O porcelanato é um vidro. O porcelanato é como se fosse um vidro. Em aberto para vocês, né? O melhor produto que existe para limpeza de porcelanato é o limpa-vidro. É o melhor produto que existe. Tá? É um produto que recupera o brilho do porcelanato e ele, né, consegue manter a conservação. Então, assim, mas a indústria, ela colocou vários produtos para limpeza de porcelanato no mercado, né? Então, assim, você tem produtos à disposição que são indicados especificamente para aquele tipo de piso, mas o limpa-vidro é um excelente produto para limpeza de porcelanato. Então, assim, a fibra branca vocês usam para fazer a limpeza de vidro. Então, o disco branco também vocês podem usar para fazer a limpeza de áreas que são vitrificadas como porcelanato, que tem um gloss que eles chamam, né, e tem um alto polimento. O disco vermelho também vocês podem usar para fazer a limpeza de porcelanato, porque ele não tem abrasivo, tá? Então, assim, vamos para a próxima aqui, pessoal. Aí o disco pelo de porco. Já viram falar do disco pelo de porco? O disco pelo de porco, ele é um disco específico para recuperar o brilho de pisos tratados, com alta rotação pela polidora. Então o disco, depois que você faz todo o tratamento de recuperar, não, para fazer o polimento de cura do tratamento de piso, tá? Então você aplicou as camadas, depois de um certo tempo, costumam dizer 24 horas, né? Ou talvez um pouco menos, com os acabamentos que nós temos no mercado. Você vem com a polidora, o HS, pode ser a HS, que é até 1500 RPM, ou então o HS até 2500. Geralmente você tem mais disponível o HS, que é até 1500. Aí você vem com a polidora e o disco pelo de porco, ele vai esquentar o filme, vai compactar ele e vai tornar o filme polido. O filme vai ficar polido, como aquele piso, os pisos do shopping, né? Como o piso do Conjunto Nacional, alguns do Park Shop e do Iguatemi. Vai ficar daquela forma, tá? O disco preto. O disco preto é o disco mais usado. Né? Por incrível que pareça, é o disco mais usado. Porque é o disco que você bate e ele remove e ele tira. Mas também é um dos discos mais agressivos que tem no mercado. Tá? E assim, quando você usa ele, você tem que ter um certo cuidado, porque ele tem muito abrasivo. Dependendo do disco de algumas indústrias, ele vai acabar assim, danificando o tipo de superfície. Superfícies que eu não indico que vocês usem o disco preto. Paviflex, que é aquele piso de PVC. Manta vinílica, que é aquele piso de borracha de hospital. Tá? Piso de madeira. A abrasão, né? A abrasão, vocês não usam o disco preto. Porque senão ele pode ter algum abrasivo a mais nele. Eu digo para vocês que assim, eu já vi todo o processo, né, de disco e geralmente eles não têm uma qualidade balanceada em abrasivos que são colocados nele. Então assim, pode ocorrer o disco estar com muito abrasivo e aí você acaba danificando a sua superfície, danificando o seu piso. Aí acenda um alerta com relação a isso, tá? Vamos lá para o próximo. Então, equipamentos e acessórios. MOPs. Pessoal, MOP, as pessoas têm uma resistência tremenda ao MOP. Né?
Eu costumo dizer que quem não gosta de mop não gosta de dançar, né? Porque o mop você faz a dança do 8 com ele. É a dancinha do 8 que você faz com o mop. Mas o certo é que o mop ele veio para ficar. Ele veio para ficar. Ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo agora. A indústria já está se adiantando, ela vai ter que lançar mops e também acessórios que não retenham partículas que podem gerar contaminação. Então o mop ele é um equipamento essencial. Você tem aqui o mop pó, né, que é para recolhimento de pó, que é a cabeleira, que ela tem a estática, né, que atrai a poeira, então ela consegue recolher no ambiente e você liberar em outro local o mop, liberar em outro local a sujidade. Então, um lugar onde se usa mop constantemente, ele tem uma conservação tremenda, principalmente do piso, quanto do acabamento, mas as pessoas muitas das vezes têm a resistência de usar. Por quê? A nossa cultura, ela vem da cultura doméstica, da limpeza doméstica. Então as pessoas querem usar pano, rodo ou querem usar a vassoura. Já pensou num pano, o contato que você tem tanto com a sujidade quanto com o produto químico? Ah, mas eu estou usando luva, eu estou usando os equipamentos de EPI. Até aí tudo bem, mas você tem mais probabilidade de ter um contato com a sujidade do que com o mop. E o tanto que você ganha em questão de ação mecânica, de aplicação no ambiente que você está trabalhando. Então, o mop ele pode ser usado para aplicação de seladores e acabamento, ele tem um controle de gramatura. Nós temos um mop no mercado que cada refil dele consegue absorver 100 ml de água, é certo isso. Cada refil consegue absorver 100 ml de água. Geralmente, numa extensão de ali em torno de 2 metros quadrados, você consegue fazer a limpeza com o mop, até recolhimento de líquido com ele. Você imagina 100 ml numa superfície, é muita coisa. Você consegue fazer o recolhimento de líquido com ele, tranquilamente liberar em outro local, sem ser a necessidade de você ter contato com o líquido e nem você ter contato com o refil. Você vai lá, libera, pronto, acabou, no local adequado, aonde ele vai ser feita a limpeza e vai retornar de novo no processo. Então, melhoria do espalhamento, nivelamento, a retenção de sujidade também. Aí, nós temos aqui a questão das ceras, características de recobrimento de cera. Ceras naturais, elas são muito pouco usadas hoje, mas em alguns ambientes ainda usam. A cera natural é aquela cerinha mole, é aquela cera que você aplica todo dia. A base dela é carnaúba. A base da cerinha é carnaúba. Então, ceras de carnaúba, geralmente não têm tanto atrito, são escorregadias e não são tão usadas hoje, até mesmo porque os ambientes que nós temos, a maior parte deles não são passíveis de usar esse tipo de cera. Mas ainda existe no mercado, ainda existe. Então, cerinhas mole. Aí colocou aqui um exemplo, uma Bribes Leovarques Verdosa, que é o mercado da inglesa, das ceras inglesas, a cerinha que a vovó usava, que todo mundo conhece. Então assim, vamos para a próxima. Ceras sintéticas são ceras duras com alto teor de dispersão acrílica e ceras de polietileno, que formam um filme. Nós temos exemplo aí de uma cera, que costuma dar muito exemplo da cera Resgate, que ela já forma um filme em cima da superfície. Pode ser aplicado em qualquer tipo de revestimento, vamos ver isso mais para frente, mas não. Tem revestimentos, como disse para vocês, que não são passíveis de você aplicar uma cera sintética. Ok? O próximo. Acabamentos acrílicos e impermeabilizantes. Isso aqui já entra num novo patamar. E os acabamentos e os impermeabilizantes são pisos são tipos de produtos que você aplica em piso e permite um alto tráfego ali sem ele danificar. Nós temos o caso
sem ele ser agredido, como no caso de shoppings, né, mercados onde tem um grande fluxo de pessoas e precisa sim ser aplicado acabamentos acrílicos ou impermeabilizantes.